tema que me foi passado é um tema de ICMS sobre transportes. O que nós temos aqui é um sistema de ICMS sobre transportes. E eu vou dividir a conversa nossa aqui em duas partes. Uma primeira parte tratando de ICMS sobre transportes, especificamente, e depois trazer alguns casos difíceis que se enfrenta nessa questão do ICMS sobre transporte, sendo dois deles referentes ao abastecimento e como é que se procede com os créditos, com a questão do ICMS deste abastecimento referente ao transporte. Então, eu espero que esteja dando para ler, a lógica colocada de onde vem a ideia de um ICMS sobre transporte? Vamos começar do começo. Origem do ICMS sobre transporte. Isso aqui, antes de 88, nós tínhamos um sistema extremamente interessante e bem bolado, que dizia respeito a ICMS, a impostos únicos. Já pulou de novo o anterior, mas vamos lá. Não é. Aí, para. Então tinha um sistema de impostos únicos, que era um sistema muito interessante, bem bolado, que tinha na Constituição anterior. Qual era a lógica? Você tem atividades que são cobradas uma única vez, atividades monofásicas. Existia, então, um imposto único sobre mineração, um imposto único sobre lubrificantes, um imposto único sobre energia elétrica. A lógica era, cobra uma única vez, monofásico. Não tinha esta situação de ICMS. E existia também um imposto sobre os serviços de transporte. E era, de alguma maneira, monofásico. Não era único, mas era monofásico. E isso ajudava bastante a operação. O que aconteceu na sequência? Todas essas atividades foram reunidas dentro do ICMS. Na prática, na Constituinte, os estados disseram, em vez de fazer toda esta cobrança na União e a União repartir, agrega esses impostos únicos, essas incidências únicas, dentro do ICMS. Então coloca dentro do ICMS comunicação, coloca energia elétrica, coloca transporte, mineração, coloca tudo isso aí dentro. E depois a gente arruma mais competência para os estados, ampliando a atividade do ICMS. Portanto, o ICMS ficou um imposto que se refere a obrigações de dar e obrigações de fazer. Porque a circulação de mercadorias, ela decorre, normalmente, de uma compra e venda mercantil, todas aquelas características que sabemos. Mas ela abrange também várias competências referentes à obrigação de fazer, transportes. Marcelo, minutos atrás, falava de comunicação. E eu falo de transportes. Portanto, aqui se tem uma complexidade maior, porque nós temos transportes interestadual, intermunicipal, algumas incidências internacionais, que são possíveis, e nós temos ainda que dividir entre pessoas e mercadorias. E mais ainda, nós temos que dividir em várias espécies de transportes. Transporte aéreo, transporte terrestre, aquaviário, vai aparecer um pouco mais à frente. Pula, por favor. E como é que fica isso? É uma competência estadual. Você tem quem regulamenta isso no transporte intermunicipal dentro do mesmo estado, leis estaduais. E quando é interestadual, você tem a regra geral. Um estado de origem fica com a maior parte, estado de destino com a menor parte, exceto quando aplica-se a regra dos desiguais. Mercadorias oriundas do Sul, Sudeste, exceto Espírito Santo, para demais regiões do país, origem com 7 e destino com 10. Aqui gera um problema maior, que é um problema de federalismo fiscal, senhores. O que nós estamos comentando aqui, e que já ouvi nas outras salas, assisti um pouco desta, da outra sala também, tem a ver com um mecanismo de disputa entre os estados. A questão de guerra fiscal é uma disputa fratricida entre os estados da federação. Aqui é que o redesenho do federalismo é importante, e isto implica no que vou falar. Mas, portanto, a complexidade do caso reside em várias espécies de transporte,
aéreo, terrestre, aquaviário, lacustre, fluvial, marítimo, ferroviário e o intermodal, que isso gera diversas dificuldades, como veremos. Mais uma, por favor. Então, como ficou a questão do transporte aéreo? No transporte aéreo, nós temos um transporte de passageiros, onde, em relação ao transporte internacional, o ministro Jobim vai dizer o seguinte: não há incidência de carga e não há incidência sobre passageiros. Se for, ministro Jobim, não, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 1600, relatada pelo ministro Jobim, relator ad hoc, relator por substituição, decidiu neste sentido. No caso de intermunicipal, alíquota interna, de carga interestadual, rateio entre estado de origem e o de destino. Então, aqui no transporte aéreo, o serviço de transporte, não estou falando aqui do combustível, estou falando do serviço de transporte, não tem o ICMS. Mais uma, por favor. Na questão do transporte aquaviário, terrestre ou ferroviário, que são as outras possibilidades, se for intermunicipal, alíquota interna, interestadual, aquele rateio que comentamos entre origem e destino. E se for internacional, tem uma característica, porque a decisão do Supremo alcançou apenas o transporte aéreo e não alcançou o internacional, aquaviário, terrestre ou ferroviário. Quem paga na entrada do serviço é o tomador do serviço de transporte e não propriamente o transportador. Ou seja, mercadoria entrando, quem paga é quem tomou o serviço e não o transportador, que deveria ser o transportador nesta situação. Fernando, oi? Você tem que sair de Você me avisa agora. Tem mais 8 minutos. Não, tranquilo, tranquilo. O carro anda mais A rápido. organização vai te levar. Já comigo. Está me avisando que o voo sai daqui a pouco, mas está tranquilo, o Cofins não é longe. Vamos lá. Transporte intermodal, senhores. Aqui tem um detalhe que é importante a gente entender que diabo é isso. No transporte intermodal, que é muito comum, vamos falar de Minas Gerais. Quando alguém aqui compra um determinado produto, vamos dizer que compre um telão, tá certo? E que o telão venha de onde? Você comprou um telão direto dos Estados Unidos. E digamos que não venha de avião, venha transporte marítimo. Minas ainda não tem mar. Tem muita coisa boa, mas não tem. Como é que faz? Seguramente isto vai bater em algum porto, Espírito Santo, Santos, sei lá, e vem pelo transporte marítimo. Mas para chegar a Minas tem que ter um transporte terrestre. Então aqui nós temos uma característica de transporte intermodal. E aqui você tem dois tipos de transportes, seguramente. O marítimo e o interno. Se aplica que tipo de alíquota? São duas incidências diferentes ou são incidências diversas? Esse é um outro pedaço que tem que ser visto e que deve, meu amigo, por favor, e que deve ser colocado também para detalhe. Situação distinta: subcontratação, redespacho, transbordo de serviço de transporte. A dupla incidência, no exemplo mineiro aqui, parte marítimo, parte terrestre. Teria que cobrar dois ICMS nessa situação, um internacional e outro nacional? Me parece que não é a situação. É um ICMS só. Quem contratou um transporte. Mas você tem este fracionamento em diversas etapas, por uma questão própria de logística, de um país grande, difícil acesso em muitos locais. Porque Minas é fácil, quero ver para colocar em lugares como Roraima, Acre, isso é uma dificuldade, a logística é muito mais difícil. Portanto, qual estado deverá ser pago o ICMS? Origem ou destino? Há crédito de ICMS sobre o frete nos trechos subcontratados? Então, aqui você tem uma operação de crédito e débito nos trechos subcontratados. Mas a regência da matéria é a regência da contratação completa. A operação pode ser, como é no caso do exemplo, internacional, embora tenha trechos nacionais. Isso não desnatura a operação como internacional, as alíquotas todas desta operação e o enquadramento como uma operação internacional, embora de Santos para cá seja algo nacional. Então, o transbordo tem esta característica. Mais uma, por favor.
tem um debate também muito interessante, que, claro, não vai dar tempo de tratar de tudo, mas diz respeito à atividade preponderante intermunicipal ou interestadual, ISS ou ICMS. Alguém vai dizer, mas é claro que uma é municipal, só o ISS aplica. Mas você tem uma incidência também, e um bom debate, sobre ICMS nos casos de transporte, mudança, tem até apreciação do STJ no caso, armazenamento e distribuição, como um caso de ICMS, quando você tem intermunicipal, entre outros. Vamos chegar aos casos difíceis, que são os dois últimos slides. Quais são os casos difíceis? Eu peguei 2 ou 3 aqui colocados para a gente poder debater. O primeiro é, o transporte anterior à exportação é tributado pelo ICMS? Vamos imaginar um caso, vou mais uma vez usar um exemplo de Minas. O exemplo pode não ser bom, mas pelo menos é hipotético. Imaginemos uma empresa de mineração aqui que extraia a produção através de trens até o Porto de Vitória, ok? Do Porto de Vitória é exportado para o mundo. Eu não tenho dúvidas que essa exportação não tem incidência de ICMS, de Vitória para o mundo. Mas essa exportação, minto, este transporte pré-exportação tem incidência de ICMS ou não? Ok? De Minas até o Porto. Houve um debate remoto, estão ali os acordos do Supremo, que diziam que, claro, são 2 transportes diferentes e, portanto, devem ser tributados separadamente. O primeiro, interno, e o segundo, externo, logo, dupla tributação. Esta posição já foi ultrapassada, estão ali os acórdãos também, que vai dizer o seguinte, não, isso aqui é integrado. Portanto, a tributação será, o transporte, o serviço de transporte sai de Minas, chega em Vitória e de Vitória segue sem ICMS sobre transporte. Portanto, é um caso que foi difícil, mas já foi ultrapassado aqui atualmente. Outro, interrupção do transporte enseja repetição de indébito. Aqui, Marcelo, é que é um pouco curioso com o que nós falamos. Não é exatamente a situação que você expôs antes, porque você falava de comunicação e inadimplência. O que eu estou tratando é uma outra situação. Vamos lá, aquele entregador que deveria sair com um pacote daqui, de Belo Horizonte, para entregar em São Paulo, no bairro de Higienópolis, lá onde está, acho que ainda recebeu sua visita lá. Só que o cara errou, em vez de entregar em São Paulo, bairro de Higienópolis, entregou em São Paulo, bairro de Indianópolis. De lá tem um bairro também com esse nome. O cara errou, mercadoria voltou. Pergunto, tem que devolver, há direito à repetição de indébito neste caso, porque o transporte não foi adequadamente entregue, o serviço não foi adequadamente contratado? A meu ver, não. Infelizmente, não. Por quê? Porque o serviço foi prestado. Não foi prestado nos termos civis, comerciais, adequadamente, tanto que tem que devolver. Infelizmente, vai ter que pagar de novo. Ele pode se entender de maneira privada com o sujeito que fez errado, mas não há um caso aqui de devolução. Percebe que não é inadimplência. Por isso, uma distinção entre a sua exposição anterior e agora, embora ambos sejam serviços. Mas tem situação diferente. Sistema intermodal via redespacho de mercadoria oriunda do exterior. Então, é aquilo que mencionei, adquirente da mercadoria em Minas com transporte aquaviário, marítimo, etc. Aqui você tem uma integração entre um e outro, tá certo? Você não tem a cobrança separada. É aquele exemplo do sujeito que comprou o telão dos Estados Unidos e veio via Santos. Então, não há cobrança de ICMS, mas sobre a mercadoria, por favor. É sobre o serviço de transporte, estamos falando de serviço. Existe um outro caso intermodal, e esse é um caso muito interessante, que eu tenho, estamos debatendo no judiciário, e que vale a pena tratar para vocês, que é uma outra história de um sistema roll-on, roll-off. Não sei se alguém está familiarizado com o caso, mas vou explicar. Uma saída rodoviária de São Paulo até Manaus, com transbordo para balsas, sistema aquaviário no Pará. Vou tentar traduzir para vocês. O sujeito manda, e é muito comum, tá? O sujeito manda de São Paulo para Manaus ou de Manaus para São Paulo. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Seria cortando por dentro, aqui por Mato Grosso,
Aço, Rondônia, acho que as estradas não permitem isso hoje. Tanto que uma das opções mais colocadas é mandar para via Brasília, Brasília-Belém. Em Belém, o transporte rodoviário, a caixa do transporte, como é que se chama? O container, rola para dentro de uma balsa, desce o rio, sobe o rio Amazonas até Manaus, desce o container, e aí de novo um cavalo mecânico pega aquele container e coloca na indústria que vai processar aquilo já no comércio como for, e vice-versa. Qual é a situação? Tanto o estado do Pará quanto o estado do Amazonas tinha interesse em cobrar ICMS nessa operação, de transporte, quando a operação é uma operação que sai de São Paulo. Quer dizer, no Pará acontece apenas o transbordo, não é uma nova etapa de comercialização, é apenas o transbordo. Então, aqui é importante estar atento, porque, sim, Marcos, tranquilo, porque aqui nós temos esse tipo de situação que muitas vezes gera problema com o fisco, e é preciso estar atento para esse tipo de situação. Acho que, se eu não estou enganado, deve ser o último slide ou penúltimo, que é o seguinte, que é uma questão de autotransporte. Há incidência no autotransporte? Primeira resposta é não há incidência no autotransporte, é próprio que papo de incidência. Já tive situações extremamente curiosas, também lá no estado do Pará, uma questão um cliente nosso, uma situação semelhante ao que descrevi em Minas, um cliente nosso extraía minério e mandava por ferrovia interestadual para sair no Maranhão e dali exportar. Ora, essa ferrovia é nitidamente autotransporte. Ele tira o minério que ele próprio exportará, ele extrai, exporta e é transporte próprio. O fisco paraense do Maranhão também acharam que isso era uma hipótese de cobrança de ICMS sobre transporte, está em debate até agora. E aqui tem uma situação muito curiosa, por exemplo, locação de veículo no aeroporto de Guarulhos para a cidade de São Paulo. Isso é autotransporte? Nós temos aqui uma operação interestadual. Se o sujeito tiver alugado o carro com um motorista, é um caso de ISS mesmo? É um caso, se o mesmo sujeito dirige, há uma prestação de serviço, se o sujeito vai circular? Tem debate sobre isso na jurisprudência, não dos tribunais superiores, mas tem algumas situações disso. E dois casos, por fim, que me parecem interessantes, aqui não propriamente de ICMS de transporte, mas ICMS do principal insumo da operação de transporte, que é a questão do combustível. Então vamos ver os dois casos. No sistema marítimo aquaviário, em navegação de cabotagem, para quem não estiver familiarizado, navegação de cabotagem é aquela de porto a porto pelo mesmo país, tá certo? Envolvendo combustíveis, hipótese que o ICMS é cobrado integralmente no destino, se a operação for interestadual. Vamos verificar aqui. O frete é contratado de São Paulo para o Pará com abastecimento na Bahia. O ICMS do combustível é crédito de São Paulo ou da Bahia? Vou repetir, embora esteja projetado, vou repetir. Tá certo? O frete é contratado de São Paulo para o Pará com abastecimento na Bahia. O ICMS do combustível é crédito de São Paulo ou da Bahia, sabendo-se que o ICMS é integralmente no destino se a operação for interestadual. Se for recolhido à Bahia, pode São Paulo cobrar referido ICMS do transportador? Trata-se de operação interna ou interestadual. A meu ver, aqui o que nós temos é basicamente uma operação interna, tá certo? Porque na Bahia o sujeito abasteceu o carro, abasteceu o navio. E aqui você não tem nada a ver com o fisco de São Paulo cobrando esse tipo de operação. Então, a cobrança por São Paulo é uma cobrança inadequada no meu ponto de vista. Tem uma situação diferente, né? Absurda, mas tem caso concreto. Pior é isso, tem caso concreto, onde estorna o crédito da Bahia e vai dizer, não, agora tem que cobrar de São Paulo, vários milhões.
Situação diferente também, caso prático, é frete contratado da Bahia para o Pará. Repara que é distinto, não está saindo de São Paulo. O frete é da Bahia para o Pará. Sendo que o navio parte de São Paulo. Por que o navio partiu de São Paulo? Partiu porque ele estava em São Paulo, é a base dele, estava localizado, sei lá, partiu de São Paulo, no exemplo. Onde foi abastecido, e saiu abastecido de São Paulo, não dava para sair sem combustível, só abastecer na Bahia. Como o ICMS frete será devido ao estado de origem, Bahia, pode o fisco paulista determinar o estorno do ICMS combustível paulista, local de onde zarpou o navio? Ou seja, se o frete é da Bahia para o Pará e o ICMS frete é Bahia-Pará, o combustível que veio de São Paulo a Bahia pode-se usar como crédito? Entendo que pode usar como crédito sem a menor dificuldade. Não é um caso de estorno. Tá certo? A determinação de estorno por parte do fisco paulista também está completamente errada nesta situação. É só, e aqui é a última linha, colocar a seguinte situação. Imaginemos se o transporte fosse rodoviário. Haveria diferença? É que quando a gente fala em navio, são centenas de milhões de litros de combustível que se trata e realmente é um insumo oneroso, caro. Mas, de toda maneira, aqui nesta operação, se fosse rodoviário, não teria dúvidas que você poderia usar os créditos e isso sai na operação corrente. Tá certo? Num país como o nosso, em que nós temos que fazer... Deixa eu ver se é o último slide mesmo, campeão, por favor. Eu acho que é. Num país como o nosso, onde nós temos dificuldades enormes de logística, de operação, esse tipo de análise de uma situação de ICMS, que não é um ICMS de serviço, não é um ICMS de carne, de compra e venda, tá certo? Não é pela obrigação de dar, mas sim, é um ICMS decorrente de um serviço, precisa ser efetivamente equacionado e melhor estudado pelas diferenças que esta situação se coloca. Muito obrigado.